Você sabia que nos últimos anos o número de plataformas que costumam oferecer serviços na área de psicologia tem crescido de modo substancial na nossa sociedade brasileira? Uma das questões que envolve esse processo está ligado ao desenvolvimento de ações e de dispositivos cada vez mais comuns que oferecem a mediação entre a estruturação de uma clientela e os atendimentos online. Quando eu e o meu amigo Ismael elaboramos esse podcast Caminhos da Terapia, nós também nos preocupamos em trabalhar algumas questões relacionadas principalmente ao público que está começando no caminho da psicologia. E nesse sentido, o programa de hoje vai falar um pouquinho sobre um processo um tanto quanto desconhecido e uma palavra que soa como um palavrão, né? Que é a plataformização dos serviços de psicologia. Eu sou o Rodrigo Dias. Eu sou o Ismael Ferreira. E esse é o nosso podcast Caminhos da Terapia. Mais um podcast Caminhos da Terapia. Estamos aqui juntos mais uma vez para conversar um pouco com as pessoas sobre o processo de terapia, né? Não apenas daqueles que fazem, no sentido de que são aqueles que procuram o serviço de terapia, mas também um pouco em relação aos profissionais que trabalham com terapia. E nós, principalmente aí depois de 2020, com a pandemia, que acelerou o processo do online, né? As reuniões passaram a ser online cada vez mais, né? As terapias passaram a ser online cada vez mais, e nós estamos hoje aí diante de um fenômeno que é a busca de profissionais que oferecem o serviço de terapia de uma forma online. E tem aqueles que fazem o caminho um pouco mais individual, não é? Que os seus próprios pacientes vão se tornando online, mas surgiram também plataformas que oferecem esse serviço, e os profissionais têm se cadastrado nessas plataformas para oferecer o serviço de terapia. Por um lado, é um evento da modernidade, o qual a gente não pode fugir muito, não é verdade? Por outro lado, traz os seus problemas e as suas questões. E é para falar um pouquinho disso que o nosso Caminhos da Terapia inicia, então, nesse episódio, para trazer um pouco de reflexões sobre isso. Rodrigo, tu trabalhas com atendimento online, eu trabalho com atendimento online. Como é que você vê esse processo dos atendimentos que passaram a ser online? No nosso país, por exemplo, é um fenômeno que a gente aprendeu a lidar, nos transportando para o online, porque não fazíamos isso há alguns anos atrás. Muito legal, Ismael, quando a gente pensou esse tema, porque a tua fala me toca assim de maneira muito substancial, né? Desde a pandemia, né, nós assistimos uma aceleração de questões que eram inevitáveis para o universo psi. Entre essas questões, a gente vai ter o fortalecimento do modelo de atendimento online, que até então era restrito a umas circunstâncias muito específicas, né, para a nossa população e também para os profissionais da área de psicologia. Aproveitando o embalo aí da tua fala, eu lembro, por exemplo, que eu comecei a fazer atendimentos online porque brasileiros que moravam fora do Brasil, né, que tinham uma grande dificuldade de ter atendimento psicoterapêutico fora do país, em outros países, acabaram me procurando. Eu lembro que eu me cadastrei na época no site do conselho, né? Porque antes tinha que ter uma autorização, tínhamos que falar qual era a plataforma que nós iríamos usar, né? De videochamadas e tudo mais. E esse foi o início,
mas que depois as coisas ficaram, né, muito adiantadas, né? É difícil até de Uhum. acompanhar tudo isso. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente tem um formato, né, que vem crescendo, que é o oferecimento de vários serviços que supostamente fazem ou tentam fazer uma mediação no processo de construção, né, de todo um sistema de atendimentos. Qual é o grande problema? Talvez que a gente possa refletir, principalmente para a galera que está começando no universo psi, que acabou de se formar, né, e que tem mesmo uma dificuldade de viver só da clínica, é que justamente a gente não sabe, né, qual é a estrutura dessas plataformas e o que elas buscam oferecer como retorno. Então, é inevitável que acontece agora no processo da prática psicológica, é algo que vem acontecendo com outras profissões também, que é a customização por meio de plataformas. E aí a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Porque afinal de contas, a gente foi formado, trabalha, busca se constituir como profissional, no sentido de oferecer, né, um trabalho de qualidade na área da saúde. E um dos riscos, né, Ismael, que a gente pode verificar é o fato da psicologia rapidamente se transformar, né, deixar de ser uma profissão na área da saúde e passar a ser uma mera prestação de serviço, o que gera um fator extremamente complicado, a meu ver, né, Ismael? Pois é, Rodrigo. Eu, terapeutas já há bastante tempo, né? Como eu falava antes, ali, nós vimos esses atendimentos online nascer, né? Uhum, Sem aqui o revelar o quanto que nós já estamos ficando um pouco mais velhos uhum, nesse caminhar do processo de terapia, né? Então, aquilo que o pessoal está começando, que são formas mais rápidas de as pessoas começarem a fazer os atendimentos uhum, e elas acabam sendo hoje muito comuns, né? Ou, atualmente eu não dou mais aula em faculdade, mas os alunos recém-formados, os últimos, né, formados, muitos deles foram aderindo às plataformas. Eu acho que elas trazem dois grandes problemas que eu vejo. Primeiro uhum. é, como você uma vez você usou a expressão, né, o uberização, né, em Isso. conversa, que eu acho que o serviço, muitas vezes, ele é mal pago, Uhum, né? Acho que tem um pouco disso. E quando o serviço é mal pago, você vai fazer um processo um pouco parecido com o que acontece com os professores, na medida em que não são professores de rede pública, uhum, principalmente, alguns de rede privada, eles vão ter que ter muitas aulas para ter um valor considerado, né, que possam viver dele. Eu acho uhum, que nas plataformas, por conta muitas vezes dos valores a serem pagos, eu vejo psicólogos tendo muitos atendimentos. uhum. Isso gera uma carga emocional para lidar que é muito grande e também a própria profissão, né, começa a sofrer por conta de que não tem como você atender uma grande quantidade de pessoas, né, e você manter a sua própria saúde mental, Uhum. na verdade, porque você tem que dar conta de um monte de coisa, de relatórios, de prontuários. Imagina atender um número significativo de pessoas para poder, né, ser viável esse tipo de trabalho. E eu acho que a gente tem aí talvez uma questão de, não sei se é essa expressão que eu gostaria de colocar, mas de serializar um pouco o Uhum. processo da terapia, né? Sim, sim. Eu lembrei daquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, Tempos e modernos. parece que a gente está vivendo uma espécie de tecnofordismo, né, meu amigo? Estamos na esteira, né? Estamos na esteira de produção e os pacientes chegando e a gente vai atendendo e vai encaminhando e vai despachando. E eu acho que isso é uma questão para a gente pensar um pouco, né? Refletir um pouco desse contexto. E aí eu volto a dizer, né, Ismael, acho que a gente concorda nisso, né? Nós estamos aqui para nos posicionarmos nem contra nem a favor, mas contextualizar um pouco, porque uma das dúvidas que chega e nós estamos, né, no ensino superior, temos uma caminhada nesse lugar também, é a dúvida que os nossos alunos possuem na relação da estruturação, né?
porque o cara fica assim, poxa, me formei e agora? O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E aí, se a gente vive num mundo aonde as plataformas assediam o comportamento dos psicólogos, eu acho que isso gera vários gatilhos, né, para que esse profissional precarize o seu trabalho em busca de enfim, de uma inserção na comunidade, né, Ismael? Pois é, essa é a minha preocupação, por isso que eu havia até colocado antes, né, Rodrigo? Eu acho que para valer a pena, né, em Uhum, algumas plataformas, pelo valor pago, por exemplo, o profissional acaba tendo que atender muito e aí vai se precarizar o serviço, né? E não tem como, não é porque é um outro profissional, não é porque não é você, não é porque não sou eu que isso não vai acontecer. Não, não tem a ver com um profissional, tem a ver com um acúmulo, né? uhum, Qualquer profissional, quando ele lida com um acúmulo muito grande de serviço, né? E ele não vai dormir direito, não vai descansar né, do modo como deve, isso vai fazer com que ele acabe oferecendo um serviço com menos qualidade. Não há como ser diferente. Né? uhum. Essa é uma questão muito importante. E por conta disso, também as pessoas que são atendidas, que vão ter um serviço às vezes de menor qualidade, não pelo mérito no profissional, mas pelo esgotamento desse profissional, né? Isso vai trazer aí uma consequência tanto para aqueles que usam o serviço quanto para aqueles que oferecem o serviço. Eu acho Uhum. que a gente precisa sim fazer uma reflexão crítica. Não é, como você mesmo disse, não é uma crítica no sentido de que nós não queremos que o serviço seja oferecido desse modo, no sentido de que seja oferecido por plataformas ou de modo online. Não é isso. Nós trabalhamos com atendimento online. Mas se não tiver um olhar crítico, eu acho que a gente não evolui e perde terapeutas e perdem também aqueles que procuram serviço. Exatamente, exatamente. Aí tem um outro ponto, né, Ismael? Porque o que que acontece, né? Vamos nos olhar assim também dentro de um contexto de uma profissão que é regulamentada como a psicologia, né? Hoje nós temos uma estrutura que regulamenta as nossas práticas profissionais, que é ligado ao sistema conselho. Todo mundo já sabe disso, né? Inerente. Mas o que que ocorre? Acho que essa pauta da plataformização, ela também precisa fazer frente a essas entidades que regulam e orientam a nossa profissão, né? E uma das críticas que a gente precisa construir é que o trabalho do psicólogo clínico, né, quem faz terapia, ele é muito individualizado, é muito solitário. Então, é importante construir esses espaços, né, de trocas e de diálogos, tá? E uma das questões, eu quero até mencionar, né, o trabalho que é desenvolvido pelo teu centro de formação, porque, olha só, é um espaço de troca, é um espaço de supervisão, é um espaço onde oferecem cursos de capacitação profissional. Então, tudo isso vem somar ao fato dos atendimentos online que são oferecidos, né? Então, esse lugar é importante de a gente sustentar no âmbito psi, né, Ismael? O lugar da nossa formação, né? Concordo plenamente, né? Eu fico pensando assim, Rodrigo, que como é que funciona, né, da parte de quem procura o serviço nessas Uhum, plataformas, né? De qual que é uhum, o movimento que essas plataformas fazem para chegar até pessoas que vão procurar esse serviço. Quais são as promessas, né? Ou uhum, quais são qual é o marketing que é feito para que essas pessoas venham buscar, né, os atendimentos nessas plataformas. De fato, nós podemos ter grandes profissionais trabalhando com as uhum, plataformas, mas também a própria forma em que essa plataforma coloca esse serviço, ela precisa de fato estar, digamos assim, em diálogo, né, com a profissão e com o conselho, né, uhum. federal de psicologia para que não faça sem critérios, né? Porque Isso. é ruim tanto para os profissionais quanto para as pessoas que usam o serviço. Uhum, E eu acho que é uma questão bem central. Uma questão que eu vejo nesse modo como as coisas estão se dando, veja, Rodrigo,
como já estamos há bastante tempo, né, oferecendo psicoterapia, e como eu falei, né, nós vimos esse movimento migrar do presencial para o online, participamos dessa transição, né? Uhum. Tem uma questão muito importante, porque, por exemplo, antes das plataformas, antes das redes sociais, antes desses serviços estarem sendo divulgados nesses lugares, o trabalho do terapeuta, ele tinha uma questão muito importante, que era assim, quando as pessoas indicavam o teu trabalho como terapeuta, seja um diretor de uma escola, um médico, Uhum. isso era de grande relevância, porque era um Uhum. profissional que dizia, ó, oh, vai lá naquele profissional que eu conheço, que eu recomendo, isso era de grande relevância. Mas, quando tinha alguém que fazia o processo de terapia com você, e essa pessoa indicava para uma outra pessoa, dizendo Uhum. assim, por exemplo, olha, eu fui lá, foi muito bom para mim, me ajudou bastante, vai Uhum. lá que é um bom profissional que eu recomendo. Isso tinha uma forma de atingir as pessoas muito mais do que por indicação. Por indicação já era bom, mas quando as pessoas Uhum. experimentavam, né, o trabalho do terapeuta, isso era muito melhor. Uhum. Então, eu vim desse movimento, né? Nós viemos desse movimento Isso. Que era um trabalho mais artesanal, né, Ismael? Acho que artesanal. a gente veio do sentido quase artesanal e passa para o modelo fabril dentro da psicologia. E a gente está vivendo o que, sei lá, o operário lá do século XIX passou, né, Ismael? Sim, e aí hoje, por exemplo, né, você vai para a plataforma, não sabe quem é o profissional, no máximo você vai ter uma foto, alguma coisa ali. Eu acho que o que perde, e aí é uma reflexão, talvez as pessoas que fazem, né, Uhum. atendimento nesses serviços podem nos dizer alguma coisa também, para nos ajudar a entender melhor esse processo, mas perde-se a ideia do vínculo, da Uhum. indicação, de quem é esse sujeito, né? Uhum. Existe a possibilidade nas redes sociais, como a gente já presenciou, de pessoas mascararem, por exemplo, quem são o profissional, golpes que são aplicados e tudo Uhum. mais. Essas coisas elas precisam também ser discutidas para que a gente possa não estar, né, às vezes, em nome da psicologia, oferecer um serviço, né, que qualquer pessoa pode entrar por aí e fazer. Porque quem é o profissional, né? Quem foi, onde foi formado? São preocupações que você, como professor, eu, como professor que fui bastante tempo, também temos. Também temos, Tá? exatamente. Então, Isso eu acho mesmo. que tira-se um pouco dessa lógica do vínculo. Uhum. Talvez, depois que a pessoa entra no serviço e pode desenvolver, então, um vínculo com um terapeuta, e for um bom terapeuta, ótimo. Mas eu acho que essa questão do vínculo talvez seja algo que venha a se perder nas plataformas. Exatamente, exatamente. E as pessoas, claro, acho que a gente tem que respeitar, né? Todo mundo precisa pagar suas contas, precisa construir o seu nome, todo mundo tem que lutar pelo seu lugar ao sol, mas eu acho que há um certo. As plataformas elas criam um certo sentido de urgência e elas criam também um sentimento que é o sentimento de que você vai ter a agenda cheia já rapidamente, o que não é realidade, né? Você vai ter uma agenda cheia, você vai ter um conjunto de pacientes que substancia o teu trabalho, graças àquilo que você falou, ao teu nome e às práticas que você executa. Não é porque você está na plataforma X ou Y que as pessoas vão te procurar dentro desse contexto. Agora, Ismael, eu acho que tem um outro ponto que é interessante de mencionar, né? E eu sempre trago isso aqui no podcast, né? Vamos olhar para o lado positivo também. O que eu tenho notado? Tenho notado que muitos profissionais da área de psicologia começaram a se organizar em formas de coletivo que começam a pressionar as plataformas. Exemplo, esses profissionais exigem o aumento da remuneração, esses profissionais eles exigem também uma maior qualidade, um maior controle por parte dessas plataformas, né? Até nas questões relativas a assédios que muitas mulheres psicólogas sofrem, né? Então, há também esse movimento de resistência desses profissionais que já se conscientizaram do processo de precarização, né? E eu acho que isso é legal também, porque
vai surgir uma nova consciência da categoria profissional de psicólogos, né, no futuro, né, Ismael? Não sei se tu concordas comigo. Concordo, sim, concordo. É algo a se considerar. Nós precisamos estar mais engajados, né? Porque Uhum, o mundo online, ele é novo, na verdade, desse modo como ele vem, uhum, pós-pandemia, ele é novo para todos nós. Veja, ele é novo na política e a gente sabe o que uhum, acontece na política com essa, né, com toda essa questão uhum, online, por conta de fake news e um monte de situações que ocorrem uhum, no online. Então a gente uhum, precisa sim de pessoas que se engajem, né? Que se unam, mesmo que seja de forma online, não é? uhum, Que geograficamente possam estar mais separados, mas que online possam se unir em função, né, da defesa de um bom trabalho, né, de bons uhum. profissionais, de bons atendimentos. Claro, eu vejo como algo muito importante e fundamental. Eu acho que nosso podcast aqui também contribui para isso, Isso, né? De exatamente. colocarem essa coisa em discussão. Exatamente. E aí um sentimento de urgência e de necessidade para trabalhar esse movimento. E lembrando, né, o problema não são as plataformas, o problema não é quem idealiza as plataformas. Não estamos aqui para falar de culpados ou inocentes, né? Nós estamos falando de um fenômeno que a gente precisa dar conta, que é um fenômeno de formação, que envolve a formação profissional, que envolve o cuidado com a profissão, todo esse desenvolvimento que é necessário, né, Ismael? E as plataformas, muitas vezes, elas são criadas por uma demanda de profissionais, né? Eu acho que é uma Uhum. questão também importante de nós Uhum, considerarmos, Rodrigo, porque assim, ó, a questão da urgência, ela é muito atual, né? Não é uhum, à toa que nós somos um país que temos os mais altos índices de pessoas ansiosas, isso. né? A urgência é uma coisa que está muito enraizada na nossa cultura mais recente, mais atual. Então, Uhum, fazer sucesso quanto antes, né? Ter a agenda cheia rapidamente, se uhum, formar e já estar aí, né? As pessoas estão dizendo, né? Ganhar seu primeiro 1 milhão, vendido isso nas redes sociais o tempo todo, isso. antes de tal idade. Então, Uhum, existe isso muito forte. Então, o quanto que também que essas plataformas estão recebendo uhum, esses profissionais que se formam com essa urgência. uhum, E eles estão colocando essa urgência. Porque a isso. vida também coloca essa urgência. E veja que é um fenômeno muito maior, então, do que só as plataformas. Só que as coisas não são assim, não é, Rodrigo? Uhum, Elas não uhum, são, não dá para fazer nessa urgência que a gente às vezes quer. Eu lembro, por exemplo, que eu atendi meu primeiro paciente, lembro muito bem dele, 1 ano aproximadamente, né? Com algumas vindas de outros pacientes que fizeram uma ou outra consulta e não ficaram. 1 ano. uhum, Né? Depois de 1 ano, esse paciente trouxe para o consultório, indicando alguns amigos dele. uhum, Mais na frente veio um parente dele. E essas uhum, pessoas foram indicando outras. Então, o processo, por exemplo, para eu me tornar um terapeuta que atendia já um número de pessoas, que me dava uma condição de considerar a renda da terapia uma renda uhum, para mim viável, demorou pelo menos 4 anos. isso. Né? Então, a gente precisa ter essa realidade. Hoje eu tenho uma agenda muito boa, mas eu estou aí com mais de 15 anos de processo de terapia. A urgência tem que estar recebendo e prometendo, muitas vezes, Uhum. porque há essa busca de pessoas que têm essa urgência de dar certo. Exatamente. Infelizmente, né, Ismael, a galera só olha para a biografia e vê o que deu certo. A galera nunca olha para o início ou para aquilo que Não, deu errado, né? Eu lembro assim, Ismael, que muitas pessoas me cobravam, né? Eu era muito cobrado na época algum tempo atrás, porque mas como assim? Você é um doutor, você precisa, sabe, falar que você é doutor e tal. Mas eu fiz um caminho acadêmico e só depois é que eu fui fazer o meu processo de autorização clínica, né?
Então você vê como as coisas demoram para efetivar, e não foi uma coisa do dia para a noite, né? É todo um movimento de construção, é todo um movimento de passagem, né? São experiências que tu vai sinalizando. Então eu lembro que em 2021 foi quando eu realmente me autorizo dentro de um lugar terapêutico, e após 4 anos, né, é que eu começo a ter um formato quase de exclusividade com a clínica de psicologia. E a gente precisa destacar isso, né, que tudo na vida é processual, né, Ismael? Então tem que olhar Sim, para isso, né? claro, sim, não. A gente precisa recuperar isso, né? Na verdade, é um ponto de resistência a essa ansiedade você conseguir mostrar para as pessoas Uhum. que as coisas respeitam um processo. Né? Isso. A frustração muitas vezes vem daí, de você achar que você vai se formar e vai ter a agenda cheia no outro dia. Né? Uhum. Isso não vai acontecer. Claro, salvo certas situações, né? Imagina, se você vai para uma clínica, por exemplo, e essa clínica Uhum. ela tem indicação que vem de outros profissionais, né? Aí tudo bem, é um caminho, mas o caminho mais isolado, mais solitário, ele demora. E mesmo nas plataformas, né? Eu acho que isso eu não sei se eu sei corretamente, mas Uhum. a plataforma ela deve ter uma certa restrição para que as pessoas que usam o serviço pela plataforma, se o terapeuta sai da plataforma, né, ela vai perder esses encaminhamentos, né? Porque ela Isso. vai se sustentar, ela vai se segurar. Essa é uma questão também que a gente deveria considerar. Então, Ismael, para finalizar, eu gostaria de dar um recado, principalmente para aqueles que são jovens psicólogas e psicólogos. Tem um livro muito legal que eu costumo indicar, que é de um psicanalista Contardo Caligares, que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta. E eu acho que esse livro ele fala muito bem sobre esse processo que você comentou, que é a construção de um trabalho terapêutico e uma autorização clínica e também terapêutica. Então, acho que é uma boa estratégia para quem está angustiado, para quem está aflito, para quem quiser montar esse sistema, né? E também, né, Ismael, que também possa nos procurar, porque esses anos de experiência dentro do centro de formação aí, que é um espaço de referência aqui no estado de Santa Catarina, e também a minha formação, a gente pode auxiliar essas pessoas, né? A entender que, bom, não é qualquer plataforma que tu vai sair se inscrevendo, não é porque a pessoa te prometeu mundos e fundos que tu já vai conseguir. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores também, né, Ismael? Claro, não, eu acho que é fundamental. Nós estamos à disposição também, né, para terapeutas, né, que estão iniciando o seu trabalho como terapeutas, né, como clínicos. Eu acho muito legal, Rodrigo, a gente considerar, né, e fazer essa reflexão um pouco mais crítica em prol da nossa profissão. Né? Eu Uhum. acho que uma voz, né, que também faz esse olhar que problematiza a terapia, também tem que ser aí um olhar que seja o nosso aqui no Caminhos da Terapia. Eu vou lembrar aqui o pessoal, só para a gente poder não esquecer nunca, né? Pessoal que está gostando do nosso podcast, ajuda a compartilhar, né? Compartilhe com os amigos para darem uma olhada, né? Seguem lá, compartilhem no Instagram, compartilha no WhatsApp, enfim, para que a gente possa cada vez mais, né, levar o caminho da terapia a mais e mais pessoas aqui nas nossas plataformas. Maravilha, eu também gostaria de pedir também para que as pessoas se inscrevam, compartilhem os conteúdos, mandem perguntas também no nosso Instagram, enfim, porque esse é um projeto que com certeza vai render boas discussões nesse campo psi e também nesse movimento do Caminhos da Terapia. Muito bem, o nosso WhatsApp está lá na descrição do nosso Caminho da Terapia, tanto no YouTube quanto no Spotify, né? E o nosso e-mail, Caminhos da Terapia, também está lá. Nos inscreva, entre em contato. Estamos aqui para poder auxiliar todos e todas vocês.
Rodrigo, mais um podcast aqui que nós apresentamos no Caminhos da Terapia. Um grande abraço, foi um prazer mais uma vez estar com você e seguimos juntos. Um abraço, Ismael, e um abraço a todos os nossos ouvintes. Caminhos da Terapia prossegue. Em breve, mais conteúdos de qualidade para vocês. Um abraço.